Olá a todos, eu sou a professora Francislene Decilos, sou aluna da quarta turma do PROEF Polo Bauru. Este trabalho tem como objetivo abordar temas relevantes e atuais que envolvem as problemáticas na educação física e escolar. Vamos iniciar com as atuações docentes. Primeiro vamos falar das práticas tradicionais, que tem como objetivo a formação de equipes de competição nas nossas aulas. Essas práticas elas são voltadas para os alunos mais habilidosos. Essas aulas elas têm formato de treino e elas são totalmente desprovidas de explicação. Agora vamos falar sobre o desinvestimento pedagógico ou o rola-bola. Nesse formato de atuação, os alunos escolhem a atividade que eles querem. Aqueles que não têm habilidade, eles ficam sentados. Os meninos são mais ativos nos jogos e as meninas acabam se excluindo, ou por não terem habilidade ou por não quererem transpirarem na aula. Os alunos mais habilidosos, eles comandam esse estilo de aula e, no caso, eles acabam escolhendo quem joga e quem não joga e eles escolhem as suas próprias equipes. E nesse formato aqui, os alunos eles têm o hábito de se organizarem e o professor ele em nenhum momento faz nenhuma intervenção pedagógica. Vamos falar agora das práticas inovadoras. Nessa atuação docente, o professor ele vem com novas abordagens, com novas estratégias de aprendizagem. Ele inclui todos os alunos na aula, os habilidosos e os não habilidosos. E esses alunos eles passam a ser mais reflexivos nas aulas de educação física. Nós temos algumas dimensões da cultura escolar que diz respeito às atuações docentes. A primeira dimensão ela vai ser a invisibilidade da disciplina. Essa invisibilidade ela é vista tanto por gestores e tanto pela comunidade. Então, nessa dimensão, nem gestor e nem comunidade entende os objetivos e os conceitos a serem ensinados nas aulas de educação física. Já na dimensão do caráter funcional do trabalho docente, nessa dimensão, todos os imprevistos ou as atividades atípicas à rotina escolar acabam repercutindo na aprendizagem dos alunos. Por exemplo, as aulas de educação física elas podem ser ocupadas com outras atividades da escola. Temos também a hierarquia dos saberes. Nessa dimensão, os outros componentes curriculares eles sobressaem em cima do componente de educação física. E também temos a disposição social dos professores. Essa dimensão ela diz respeito à questão individual, logo social de cada professor. Então, a sua formação pré-acadêmica, acadêmica e também daquilo que você faz no seu trabalho repercute no ensinar. A segunda problemática é quanto ao afastamento da disciplina. Temos a questão da facultatividade, que envolve a legislação. O aluno ela utiliza da lei e em alguns lugares essa interpretação
principalmente por parte de coordenadores, da direção, ela não é completamente entendida. E aí faz com que os alunos utilizem dessa lei e passam a se afastar da disciplina. Também temos as aulas de contraturno, que são as aulas que são disponibilizadas no período oposto ao ensino regular. Normalmente, os alunos que residem longe da escola e que acabam priorizando outros afazeres, acabam se afastando da educação física. Outro motivo de afastamento é a repetição do conteúdo. O professor ele acaba ministrando as mesmas aulas, não respeitando a lógica interna dos saberes da educação física, e aí também fazendo com que os alunos se afastem da disciplina. Uma outra causa é o insucesso e a inclusão. No caso do insucesso, é o desenvolvimento das propostas pedagógicas, é o insucesso desse desenvolvimento, logo gera uma frustração no aluno que faz com que ele não queira mais participar dessas aulas. Um outro motivo de afastamento é a questão de gênero, que as aulas são voltadas para os mais habilidosos, no caso essas aulas são voltadas mais para jogos, mais para esportes, e aí uma forma também da gente evitar essas questões é com o futebol calageiro. Também temos a indisciplina como um fator que faz com que os alunos se afastem da disciplina. Essa indisciplina ela é vista também como uma forma do professor não conseguir explicar o seu conteúdo e também por meio de agressões e conflitos durante a aula de educação física. Existem 3 abordagens para a gente poder minimizar essa questão do afastamento da disciplina. A primeira é com o Sport Education, que trata de uma proposta didática que busca ressignificar o papel dos alunos nas aulas, fazendo com que se sintam responsáveis pelo próprio aprendizado e o dos seus colegas, bem como pelo andamento das atividades como um todo. Também temos o modelo de aprendizagem cooperativa, que é essa proposta na qual os estudantes aprendem com, de e por outros estudantes através de uma proposta de ensino-aprendizagem que facilita e potencializa a interação e a interdependência positivas e na qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. E por último, temos o modelo de responsabilidade pessoal e social, que tem como objetivo dessa proposta de ensino o desenvolvimento de valores pessoais e sociais em aulas centradas no ensino de práticas corporais e a transferência desses para a vida cotidiana dos alunos. Uma outra problemática da educação física escolar é quanto aos aspectos legais. A primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira foi promulgada em 1961, e de acordo com o artigo 22 da Lei 4.024 de 61, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários, que vai da educação primária e ensino primário, e médio, que era compreendido o ginásio e colégio aos alunos com idade até 18 anos. A segunda LDB surge em 1971, que expressa a lógica do mercado capitalista em relação às facultatividades, que permite educação física, pelo menos nos 2 primeiros itens, pois o fato de facultá-lo ao aluno que trabalhava e estudava à noite reforça a ideia de que a responsabilidade pela capacitação física e sua manutenção estava relegada ao mercado de trabalho e não mais à escola. Então, na LDB de 1971, a Lei 5.692, ela torna a educação física um caráter instrumental, com o objetivo da formação de jovens saudáveis
e as questões pedagógicas elas não são levadas em consideração. Logo, a Lei 69.450 de 71, ela coloca a educação física em todos os níveis de escolaridade, tanto no ensino primário quanto no ensino médio. No ensino primário, ela vai ter caráter recreativo, com o objetivo dos hábitos de higiene, desenvolvimento corporal e mental e aptidão física. Já no médio, o objetivo é de controle social, com a melhoria da aptidão física e fomento ao desporto. E aqui a gente já começa a ver a seleção de indivíduos para a competição. Já na terceira LDB, de 1996, ela determina que a educação física é integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. A educação física torna-se então obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, o fundamental e médio. Facultativa nos cursos noturnos, ficando a cargo da escola oferecer ou não, e dos alunos frequentarem ou não. Por ser facultativo, não fazia parte das 800 horas anuais obrigatórias de ensino. Deixa de ser componente obrigatório no ensino superior, ficando facultativo as faculdades oferecerem a disciplina. Ao mesmo tempo que ela se torna componente curricular obrigatório, ela ainda continua sendo facultativa para alunos com jornada superior ou igual a 6 horas de trabalho, para maiores de 30 anos de idade e também para os alunos que estiverem prestando serviço militar e também para as alunas que tenham prole. Uma outra problemática bem relevante é o ensino dos esportes na escola. O esporte representa-se como um importante conteúdo da educação física escolar, sendo frequentemente abordado pelos professores da área. O ensino do esporte se concentrava nos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas, porém com alguns fatores interessantes no processo de ensino, como a possibilidade de alteração nas regras e a valorização de aspectos cooperativos. O principal questionamento que pode ser atribuído a esse período é o fato do esporte se apresentar como uma atividade com fim em si mesma, sendo nítido o objetivo direcionado exclusivamente para experimentação, não havendo nenhuma preocupação com a contextualização na prática, ficando a mesma concentrada apenas no ato de jogar. A partir do golpe de 64, com a ascensão dos militares ao governo brasileiro, o esporte foi mais estimulado nas aulas de educação física escolar, tendo como meta a busca de resultados em competições. Nesse momento da história, o esporte passou basicamente a ser sinônimo de educação física escolar, tendo as aulas o propósito de treinamento de equipes esportivas, caracterizando o período esportivista. Para refletir acerca dos motivos que puderam contribuir para o esporte se apresentar como conteúdo hegemônico das aulas de educação física, mostra-se pertinente discutir alguns fatores, como a formação de atletas. As nossas aulas eram voltadas a treinamentos, para a gente estar formando as nossas equipes para participar dos jogos escolares. Logo, o foco era nos alunos mais habilidosos e eram trabalhados sempre os mesmos esportes, que no caso é o basquetebol, o futebol, o handebol e voleibol, conhecidos como o Quarteto Fantástico. A gente também tem a falta de material e espaço que dificulta o ensino dos esportes na escola, e isso interfere na atuação nas salas, que faz com que o professor trabalhe apenas com aquelas 4 modalidades já citadas, e aí faz com que o nosso aluno tenha uma aprendizagem limitada e também uma visão limitada de tudo que ele pode aprender na educação física. Então, com a falta de material e espaço, ele tem uma dificuldade de estar ensinando os outros conteúdos. E aí vem o caso da limitação, do que ele pode aprender nas aulas de educação física. E uma outra maneira
da gente estar falando sobre esporte e estar melhorando essa visão e essa condição do ensino do esporte na escola é contextualizar as nossas aulas, principalmente respeitando as individualidades dos alunos menos habilidosos, também fazendo a inclusão de toda a turma e principalmente diversificar os conteúdos relacionados ao esporte, não ficar só centrado nas 4 modalidades mais ensinadas na escola. Uma outra problemática apontada foram as questões de gênero. Gênero entende-se a condição social através da qual nos identificamos como masculinos e femininos, ao passo que sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. O gênero, portanto, não é algo que está dado, mas é construído socialmente e culturalmente e envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos a partir daquilo que se identifica ser masculino ou feminino. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Nesse cenário, orientação sexual contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a orientação ao exercício de sua sexualidade. Mas qual a importância do entendimento dessas questões para a nossa prática docente? Acreditamos que seja fundamental a importância, na medida em que o conhecimento a respeito das diferentes configurações de identidade de gênero e de orientações do desejo sexual permitem a construção de espaços e tempos de aulas de educação física mais acolhedores a todos e a todas, contribuindo para que alunos e alunas se sintam respeitados e tenham garantida a sua dignidade. Meninos e meninas são diferentes. Diferenças essas que devem ser consideradas e valorizadas e não servir como pretexto para a inferiorização de um sexo em relação ao outro. E ao mesmo tempo admitimos que, independentemente dessas diferenças, meninos e meninas não devem ter suas oportunidades e direitos de aprendizagem cerceados por quaisquer motivos. No que se refere às vivências de situações inclusivas, é necessário pensar em alternativas que problematizem os condicionamentos estabelecidos pelos marcadores sociais de gênero que definem determinadas práticas como masculinas ou femininas. Nesse sentido, estratégias como a proposta de modificações às regras dos esportes pelos próprios alunos e alunas, visando o enfrentamento de um quadro de exclusão de parte do grupo das aulas, é importante para os processos educativos com vistas a uma formação de sujeitos políticos. Além dessa formação, tais estratégias contribuem no sentido de proporcionar um ambiente mais favorável para a aprendizagem, relacionadas aos aspectos táticos e técnicos da modalidade esportiva em questão. A nossa última problemática vai abordar as relações entre teoria e prática. Nós temos a teoria tradicional da ênfase no ensinar a fazer com a reprodução dos movimentos, o conteúdo procedimental focados nos esportes tradicionais e as dificuldades para ensinar conteúdos. Temos a questão renovadora, que ela vai além de ensinar a fazer, ela vai ensinar sobre o fazer. Logo, a aprendizagem ela se torna significativa e não só vamos ter as dimensões procedimentais, né, que é o como fazer, e também vamos ter as dimensões conceituais e também atitudinais. Ainda é difícil para muitos professores e alunos, bem como para o próprio imaginário social da educação física, a compreensão de que as aulas devem ser mais do que jogos e atividades práticas e que, além disso,
Existem conhecimentos que precisam ser explicados, conceitos que devem ser lidos e compreendidos, valores discutidos, entre outros elementos importantes dentro do contexto escolar. Aprender e ensinar sobre as práticas da cultura corporal de movimento significa expandir o conhecimento sobre esses temas a partir de diferentes eixos, tornando o processo de aprendizagem ainda mais significativo e diversificado aos estudantes.